É de conhecimento dos irmãos que nós aqui no Nordeste brasileiro estamos realizando a campanha Nordeste para Cristo 2024, onde os 9 estados do Nordeste estão realizando esta campanha com orações, com pregação do Evangelho, com evangelizações nos hospitais, nas delegacias, nas ruas, realizando cultos evangelísticos, e a gente glorifica a Deus porque esse trabalho tem dado frutos para a glória do Senhor. E para isto eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos escreveu, capítulo de número 16, capítulo 16, e vamos ler 2 versículos. Vamos ler o versículo de número 15 e o versículo de número 20, para a glória de Deus. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 20. Versículo 15 diz assim para nós: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Versículo de número 20: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Quantos dizem amém? Nós louvamos a Deus porque o evangelista Marcos, ele traz para nós o evangelho que leva o seu nome, e ele é o evangelho mais curto que nós temos entre os 4 evangelhos. Como já falado algumas vezes, os 3 primeiros evangelhos, os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e o não sinótico, que é João. E dos 4, Marcos é o que tem menos capítulo, e Marcos também tem uma particularidade que, segundo as informações, que ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Tem quem nos diga que Mateus e Lucas bebem numa fonte chamada Marcos para escreverem os seus evangelhos. Também é de conhecimento nosso que Mateus apresenta Jesus como Messias, o Filho de Deus, direcionado para a nação israelita. Lucas escreve acerca de Jesus, o homem perfeito, e escreve direcionado aos gregos. Marcos nos apresenta o Jesus, o servo sofredor, e direcionado aos romanos. E a gente glorifica a Deus porque este evangelho de Marcos, ele tem apenas 16 capítulos, e o capítulo 16 de Marcos traz a conclusão do seu raciocínio daquilo que ele está escrevendo. O capítulo 16 de Marcos, ele tem 20 versículos, e o versículo 20, eu gosto de chamar ele como o resumão dos versículos anteriores, ou o resumo dos 19 versículos primeiros lidos. No versículo 20, ele faz uma conclusão, um resumão daquilo que ele falou nesse capítulo 16. E o que é que Marcos trata nesse capítulo 16? A Bíblia vai nos mostrar aí que Marcos trata de 7 assuntos teológicos. Nesse único capítulo, Marcos traz 7 assuntos indispensáveis para a vida do cristianismo, ou para os cristãos. Quando a gente lê o versículo 1 até o versículo de número 13, Marcos vai estar falando sobre a ressurreição de Jesus, e por 3 vezes ele vai falar sobre essa ressurreição. Ele fala no versículo de número 6
no versículo de número 9, e ainda fala no versículo de número 14. No versículo de número 13, quando a gente analisa essa ressurreição, nós temos aqui, nesta primeira parte do capítulo 16 de Marcos, uma oportunidade ou uma razão pela qual podemos evangelizar, pregar o Evangelho. E que razão é essa? É que o Cristo do cristianismo, ele está vivo. A religião do cristianismo é a única religião mundial que o seu fundador está vivo. Morreu, mas ressuscitou. Cristianismo é a maior religião do mundo. Hinduísmo e o islamismo é as duas segundas, as três primeiras. Hinduísmo não tem um fundador declarado, mas o Islã tem Maomé como seu fundador. Maomé morreu e continua sepultado, mas o Cristo do cristianismo, ele morreu e ele disse que era necessário, porque para isto ele veio, mas ele ia ser sepultado e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E ele ainda dá provas dessa ressurreição, e a gente glorifica a Deus e cremos verdadeiramente que ele está vivo. Por isso pregamos, e a gente glorifica a Deus, porque Pedro e João vai dizer, quando ameaçados para não pregarem nem falar no nome de Jesus, eles dizem: como podemos ficar sem testemunhar daquilo que ouvimos e vimos? Eles eram testemunhas real do que eles viram Jesus fazer, da crucificação e também da sua ressurreição. Então a ressurreição de Jesus nos outorga a autorização para evangelizar, porque podemos chegar e dizer: olha, o Jesus que eu prego é um Jesus que morreu, mas ressuscitou para a glória de Deus. Quando a gente lê o versículo de número 14, nós encontramos um segundo assunto, e esse assunto não é de tamanha importância ou menos importante do que a ressurreição, porque vai falar da advertência que Jesus fala com os seus discípulos por eles não terem crido na ressurreição de Cristo. Quando a gente lê o versículo de número 14, a Bíblia diz que finalmente Jesus aparece aos 11 e lança em rosto deles eles não terem crido na sua ressurreição. E quando Marcos viu isto, nos versículos anteriores, Marcos vai dizer para nós que as mulheres que se levantaram cedo e foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Cristo, para perfumar o corpo, elas chegaram ali e um jovem vestido de branco estava sentado à cabeceira onde haviam posto o corpo de Jesus, e disse para elas que elas estavam buscando a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas ele conclui dizendo: já ressuscitou, versículo 6, e ordena aquelas mulheres que elas vão e digam aos seus discípulos que ele havia ressuscitado, e eles não creram no testemunho que as mulheres trouxeram. A Bíblia vai dizer também para nós, a partir do versículo aí de número 9, passando aí para o versículo de número 10 e 11, que dois moços estavam de caminho para uma aldeia, e Jesus se apresentou a eles e falou da sua ressurreição. Eles voltam para os apóstolos e diz a eles que Jesus apareceu a eles e ele ressuscitou, e mesmo assim eles não creram. Então no versículo 14, Jesus lança em rosto desses apóstolos que eles não acreditaram na ressurreição. E se você não acredita na ressurreição, isto é um empecilho
Cristo para você pregar o Evangelho, porque a razão do Evangelho, uma das colunas do cristianismo é que Cristo ressuscitou, e se eu não creio que Ele ressuscitou, como que eu vou pregar sobre este Cristo? Por isso que o apóstolo Paulo vai nos advertir dizendo o seguinte: eu criei, por isto falei. Então, por gentileza, quantos creem aqui que Jesus ressuscitou? Quantos creem? Então, se você crê que Jesus ressuscitou, você pode pregar sobre este Cristo em qualquer lugar e provar que Ele ressuscitou, porque não temos só a Bíblia como prova da sua ressurreição. Há escritos seculares aí que falam da ressurreição de Jesus, e o próprio túmulo aonde Ele foi sepultado e colocado uma pedra de aproximadamente 1 tonelada na frente, foi removida. Ele ressuscitou, e quem visita Jerusalém, o jardim ali próximo ao Monte Caveira, onde colocaram o seu corpo, está escrito lá na entrada daquele túmulo: Ele não está mais aqui, porque ressuscitou em mais de um idioma para a glória do Senhor, porque a ressurreição de Jesus é um assunto universal. Ele ressuscitou. Estevão o viu à direita do Pai no céu. Glórias a Deus. Versículos 15, ele vai falar sobre a missão principal da igreja. A principal missão da igreja é evangelizar. Desperte aí um irmão, por favor, que está do seu lado, com muito carinho, e diga: a nossa missão é falar de Cristo, é evangelizar. Esta é a principal missão da igreja: sair e anunciar o Evangelho. E eu acho lindo como começa o versículo de número 15. A ordem é: ide. Não é aguardar em Jerusalém, mas a ordem é ir. E a igreja tem ido anunciar o Evangelho. A campanha Nordeste para Cristo 2024 é um cumprimento, é uma obediência à ordem que Cristo deu à sua igreja de ir. Mas quando esse Jesus envia os seus discípulos, Ele também dá para nós o alcance, ou a geografia desta missão. E o que é que Ele diz aqui? Ide por todo o mundo. A geografia da evangelização não é uma localidadezinha ali, não é a ruazinha ali que você mora, não. É todo o mundo. A geografia do cristianismo para a evangelização é os 4 cantos da terra, os 5 continentes para a glória de Deus, porque a ordem é ir por todo o mundo, aleluia. Mas o mesmo Jesus que dá a ordem, que dá a geografia da missão, Ele também dá a mensagem da missão, e a mensagem da missão é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem faz missão, quem evangeliza, não pode estar contando conto de carochinha ou outra coisa, mas tem que pregar Evangelho. E o que é o Evangelho? Numa definição simples e direta que o apóstolo Paulo faz na Epístola aos Romanos: o Evangelho é poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem. Então, pregar o Evangelho é falar de salvação. Pregar o Evangelho é anunciar que Cristo morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. Esta é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem cristocêntrica. É uma mensagem que Cristo tem que ser anunciado. E toda a Bíblia Sagrada nos apresenta esse Cristo. De Gênesis a Apocalipse. A primeira referência que a gente tem a este Evangelho está no livro do Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15. Quando ele diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele está falando da promessa da vinda do Salvador. Aleluia. No versículo de número 16,
Marcos trata de um outro assunto, que é a condição para receber a salvação em Cristo. Qual o objetivo de se pregar o Evangelho? É que os homens se convertam. A primeira mensagem do Evangelho não foi: receba prosperidade, receba saúde física, ou receba isto ou aquilo. A primeira mensagem do Evangelho pregada por Jesus foi: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Aleluia. A primeira pregação feita por João Batista, ele prega exatamente a mensagem que Cristo começou pregando: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Então, o alcance, o objetivo, o propósito de se anunciar o Evangelho é trazer o homem caído do charco de lodo, do tremedal de lama, da vida pecaminosa que leva, e transformá-lo em uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus, ele transforma a vida do pecador, ele transforma a vida do homem. Quando o homem crê no Evangelho, o Espírito Santo vem habitar nele, faz um faxinão dentro dele e faz do seu corpo habitação e morada do Espírito Santo de Deus. Mas para que isto aconteça, nós temos a condição para o homem receber essa salvação. Versículo 16, ele fala de que aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Qual a condição para receber a salvação? Crer. Crer em quê? Na mensagem do Evangelho, do versículo 15. O versículo 16, ele apresenta que crer no Evangelho que foi pregado no versículo 15, ou crer no Evangelho que Marcos relata no versículo de número 15. E a rejeição deste Evangelho, a rejeição a esta pregação, a rejeição a Cristo, levará o homem à condenação. Por isso que a igreja precisa se preocupar em pregar. Por isso que a igreja precisa participar dos cultos evangelísticos. Por isso que a igreja precisa valorizar o culto de final de semana da igreja, que é culto evangelístico. A igreja precisa valorizar o culto campal nas casas, nas residências dos nossos irmãos, porque é uma oportunidade de estar anunciando o Evangelho, para que pessoas creiam no Evangelho, porque quem crê vai ser salvo. Agora quem não crê será condenado. Isso é a condição. Aleluia. Agora, irmãos, eu disse certa feita aqui em um culto: quem é crente aqui? Quem já creu em Jesus aqui? Glórias a Deus. Você crê que existe céu? Você crê que existe inferno? Você crê que existe salvação eterna? Você crê que existe condenação eterna? E a pergunta-chave que eu faço: você crê que é só através de Jesus que o homem tem a salvação? Então precisamos anunciar Cristo às pessoas. Se eu tenho uma boas novas, eu compartilho com a minha família em primeiro lugar. Eu compartilho com os meus amigos as boas novas que eu estou vivendo, porque boas novas é novidade. De repente eu ganho alguma coisa, um presente, e eu compartilho isso. Eu estou feliz, irmãos, porque eu ganhei algo. Então eu compartilho na minha casa com os meus, com a minha família. Tem até quem faça festa para comemorar isso, e convida a família toda para comemorar, porque o filho se formou numa faculdade, ou porque o filho arrumou um bom emprego, ou porque adquiriu a casa própria. É uma boa nova. Então reúne todo mundo da família para
avisar, e quando pode, sai avisando os amigos: olha, não vou mais morar de aluguel, eu ganhei a minha casa, isso é uma boa nova, e seu amigo vai se alegrar com você. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Recebeu uma cura física, você diz para o amigo: olha, eu estava doente, mas graças a Deus eu agora estou curado, ou fiz o tratamento e fiquei sarado, glórias a Deus por isso. Isso é boas novas. Agora, se nós nos preocupamos em comunicar para nossos familiares, para os nossos amigos, com relação às coisas materiais e físicas desta vida, por que não temos esse mesmo entusiasmo, essa mesma pegada para anunciar aos nossos familiares que Jesus quer salvar as suas vidas, que nós recebemos em Cristo a salvação e queremos comunicar para eles esta salvação? Eu preciso pregar para a minha família que em Cristo eu recebi salvação. Agora, se eu não creio, como no versículo 14 os discípulos não criam, como é que vai pregar? Se você não crê na sua salvação, se você não crê que Cristo é o Salvador, se você não crê que vai para o céu, se você não crê que vai ter uma vida eterna com Cristo, você não vai poder pregar isso para ninguém. Agora, se você crê nessas coisas, você precisa compartilhar na sua casa, você precisa pregar para os seus familiares. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos chegaram nesse culto hoje à noite aqui e tem um parente que ainda não é crente? Um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um tio, um primo, uma sogra, um sogro, um cunhado. Se você tem essa pessoa na sua família, por que você ainda não pregou para ela? Por que você ainda não falou dessa salvação que você recebeu? Vou dar dois exemplos bem rapidinho aqui. Vou abrir um parênteses aqui fora do esboço. Dois parênteses bem rapidinho, mas não fora do assunto. André recebe Cristo. André é irmão de Pedro. Quando ele recebe Cristo, o que é que ele faz? Corre até onde está Simão e traz ele para apresentá-lo a Jesus. João capítulo 1. Ele traz Simão e apresenta Jesus. Jesus olha para ele e diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu chamarás Pedro, ou Cefas, que quer dizer Pedro. Ele anuncia Jesus e traz Simão até Jesus. Mas nós também temos Filipe, que encontra o Cristo, ou o Cristo o encontra, e ele vai até onde está Natanael e diz para Natanael: achamos o Cristo. E Natanael diz: onde? Ele disse: em Nazaré. Jesus de Nazaré. Natanael diz aquela linda frase que todo mundo gosta de rir quando se fala: porventura de Nazaré vem alguma coisa boa? Porque Nazaré é uma cidadezinha pequena, sem muita influência, ou quase nada de influência. Apesar que nunca diga que não saiu profetas de lá, que saiu profetas de Nazaré além de Jesus. Glórias a Deus. Mas quando ele está falando, Jesus se apresenta a Natanael, olha para ele e diz: eis aí um verdadeiro israelita, onde não há tolo. E ele pergunta para Jesus: de onde me conhece? E Jesus diz para ele: antes que Filipe te visse, eu te vi debaixo da figueira. E ele reconhece que Cristo é o Senhor. E porque ele creu? Porque Filipe falou de Jesus para ele. Antes de fechar o parênteses, deixa eu viajar com você até o capítulo 4 de João. Uma mulher sai de meio-dia com um cântaro no ombro para buscar água, e Jesus está naquela fonte sentado, descansando do cansaço físico. Os seus discípulos têm entrado na cidade de Sicá, que é uma cidade dos samaritanos, para comprar pão, para trazer para eles comer, e Jesus está ali. Quando a mulher chega para tomar água, pegar água, Jesus diz: dá-lhe de beber. E a mulher já o interrompe dizendo: como sendo tu judeu, fala comigo que é mulher samaritana? Não sabe que não se comunicam samaritanos e judeus?
a rivalidadezinha que teve desde o tempo de Jeroboão e Roboão, a divisão dos reinos, e perpetuou por longos tempos, até o cativo de Israel, e de lá foram dispersos e nunca voltaram para a sua terra, diferente de Judá, que foi cativo e voltou para a terra. Mas a Bíblia diz que a conversa se prolonga ali, Jesus vai puxando a mulher para dentro da conversa, e ela vai entrando, e Jesus falando, e Jesus evangelizando, e Jesus pregando, ao ponto da mulher chegar e dizer para ele: eu sei que o Messias vai vir. Aí Jesus olha para ela e diz: eu sou, eu que falo contigo. Jesus se revela para aquela mulher sendo o Messias, aleluia. E quando ela olha, ela admira-se, e Jesus diz: vai me chamar o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem, porque 5 já tiveste, e o que tu tens agora não é o teu, ou não é teu. A mulher deixa o cântaro e entra na cidade, irmãos, correndo, e anuncia aos homens daquela cidade, dizendo assim: olha, venham ver um homem que falou toda a minha vida, porventura não é este o Cristo? A mulher correu e foi anunciar na cidade do Cristo que ela tinha encontrado. Irmãos, nós temos essa missão de anunciar Cristo na nossa família, como André anunciou a Simão. Nós temos essa missão de anunciar aos nossos amigos, como Felipe anunciou a Natanael. E nós temos essa missão de anunciar Cristo na cidade, no bairro, na rua, ou uma ordem crescente, na rua, no bairro, na cidade onde nós moramos, no estado, no país que nós moramos. Temos a missão, como esta mulher do capítulo 4 de João, de anunciar Cristo. E a mensagem é simples: venha ver um homem que mudou a minha vida, venha conhecer um homem que transformou a minha vida e me deu a bênção da salvação. Como é simples anunciar Cristo para as pessoas. Eu não estou falando de você fazer um sermão e pregar. Eu estou falando de você chegar para a sua família e contar o que Jesus fez na tua vida. De chegar para o teu amigo e dizer da felicidade que você tem em ter encontrado Jesus. Eu estou falando de você na rua que você mora, anunciar que Jesus mudou a tua casa, que Jesus mudou a tua família, no bairro, na cidade que você mora, dizer: ei, vocês sabem quem eu era e quem eu sou agora. Sabe o que foi isso? Jesus entrou na minha vida. Oh, aleluia! E não tem mensagem maior do que anunciar o que Cristo fez em mim. Glórias a Deus. Mas a gente também vê aqui, irmãos, a partir do versículo agora de número 17 e 18, Marcos vai falar de um quinto assunto bíblico para nós aí, dizendo que estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crê, esses sinais vão acompanhar. E ele dá alguns sinais aí: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele está falando aqui, irmãos, e aplicando para nós. Ele está dizendo assim: olha, aquele que crê, esses sinais vão acompanhar. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, é no uso do nome dele, é na autoridade do nome dele, é no nome que é sobre todos os nomes, aquele que Deus o exaltou, lhe dando o nome que está acima de todos os nomes, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. É nesse nome que você
vai fazer trabalho de libertação, porque quem sai evangelizando, saiba de uma coisa, vai enfrentar as potestades contrárias, vai enfrentar os demônios que são contrários ao evangelho. O próprio Cristo enfrentou isto quando foi tentado no deserto pelo diabo. Ele não resistiu, mas Cristo venceu e nos dá autoridade no seu nome de expulsar os demônios. Glórias a Deus. E também de curar enfermos. Quando Jesus envia as comissões, irmãos, para evangelizar, Ele dá ordem a eles. E uma das ordens é: na casa que vocês chegarem, se tiver enfermos, curem. Olha aqui, que ordem, irmão. Que ordem, irmão Carlinhos. Ele diz assim: vão evangelizar. E ele envia de 2 em 2 as comissões, que a gente tem uma em Lucas e outra em Marcos, um em Lucas e um em Mateus. E ele manda evangelizar. E a ordem dele é o seguinte: na casa que vocês entrarem, se tiver enfermo, cure. O que é que ele está dizendo? Ore, ministre a cura sobre eles. Mas isso, irmãos, esses sinais não é para a glória de homens, não é para a glória de ministérios, é para a glória do nome dele. É para que o nome dele seja glorificado e as pessoas creiam no evangelho, porque João capítulo 4, versículo de número 48 diz: se não virem sinais, não vão crer. Para que as pessoas creiam, os sinais vão acompanhar. Louvado e agradecido é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Os sinais não é status, não é ponte para elevar ninguém, mas é para que o nome dele seja glorificado, é para que as pessoas creiam nele para salvação. Aleluia. É para que as pessoas creiam que este evangelho é poder, e Jesus tem poder para curar os enfermos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E delegou a sua comissão de evangelizadores, de discípulos, de seguidores, de cristãos que saiam evangelizando e curem enfermos no nome dele, expulsem demônios, aleluia, e que falem em línguas. Irmãos, tem aqui algumas coisas nesse tópico aqui. Por quê? Porque alguns dizem essas línguas é o batismo com o Espírito Santo, ou é os idiomas para pregar a outras nações. Ele está dizendo que vão e no nome dele falarão em línguas, quer dizer, está falando exatamente de idiomas para que os homens entendam o que eles estão pregando. Quem trata de batismo com o Espírito Santo em línguas estranhas é o apóstolo Paulo. Jesus está tratando de evangelização. Sabe, lá no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, tinha 16 nações representadas ali, e eles entendiam o que Pedro pregava nas suas próprias línguas. Glórias a Deus. Se beberem alguma coisa mortífera, se pegarem serpente, está falando de livramento na vida daquele que evangeliza. Está falando que Ele nos guarda, que Ele nos protege quando saímos para evangelizar, quando estamos na sua obra, Ele nos guarda. Paulo conta inúmeros livramentos que Deus lhe deu em Cristo quando ele saiu para evangelizar. Eu lembro-me quando Paulo chega em uma ilha, e quando eles vão juntar lenha, uma víbora morde a mão de Paulo e fica agarrada. Ele diz: ele agora morre, porque aquela víbora era venenosa. Mas Paulo simplesmente joga ela dentro da fogueira, e ali ele prega, e o líder daquela ilha aceita o evangelho para a glória de Deus. E por que aceita o evangelho? Porque além deles virem o milagre, o navio já tinha se despedaçado todo, já tinha escapado do naufrágio lá. Aí vem uma serpente e morde ele, e ele escapa, e o senhor daquela ilha está doente, é o pai dele que está doente.
E ele ora e o homem é curado. E aquela ilha se converte a Cristo. Então os sinais é para que as pessoas creiam no Evangelho. Sabe o que é que eu estou tentando dizer aos irmãos? Que os sinais têm que nos acompanhar, tem que ter milagre mesmo. A igreja tem que orar para Jesus curar, a igreja tem que orar para haver libertação, sim. A igreja tem que pregar os sinais e maravilhas. É bíblica, é doutrina bíblica, sinais e maravilhas. Aleluia! Glórias a Deus. Mas quando a gente ler aí o versículo de número 19, Marcos está apresentando para a gente o 6º ponto aí de estudo: a ascensão de Cristo. O Cristo que morreu e ressuscitou, ele não ficou aqui na terra, ele passou apenas 40 dias aqui e subiu aos céus. E Lucas narra isso em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. E Marcos diz aqui no versículo 19: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. A ascensão de Jesus Cristo aos céus. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, e isto é motivo para nós pregarmos, a ascensão de Cristo também é um motivo para nós pregarmos. Por que, pastor? Por que pregador é um motivo da gente pregar? Porque os anjos vão dizer em Atos 1, versículo 9 ao 11, que este Jesus que eles viram subir, um dia há de voltar. Paulo, pregando aos Tessalonicenses, ele diz que o mesmo Jesus descerá do céu. Que mesmo Jesus é esse? Aqueles que quase 500 discípulos viram subir para o céu na ocasião da ascensão. E o próprio Jesus, ele disse assim: eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar o lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez. Nós temos mais um motivo aí para pregar, que este Jesus ressuscitou e foi para o céu, mas em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Glórias a Deus. Ele voltará para nos arrebatar e morar nos céus. E não é apóstolo que diz isso, não é discípulos que diz isso, não é pregadores que diz isso. A gente simplesmente transmitimos o que ele próprio falou, porque ele disse: se eu for preparar lugar, eu volto. Para que ele vai voltar? Para vos buscar, para nos buscar, para que aonde ele estiver, estejamos nós também. Então ele fez uma promessa. Agora só vai ser resgatado, só vai ser arrebatado por ele aquele que crê. E que crê em quê? No Evangelho. E o crer vem pelo quê? O crer vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra. E como pregarão? E como crerão? Se não há quem pregue. Então precisa pregar. Então, por gentileza, acorda quem está do teu lado aí, desperta quem está aí desapercebido e diga para ele: é necessário pregar. Precisa se pregar. Porque o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E como eles vão crer se não há quem pregue? Então, por gentileza, não diga quem está do seu lado, mas diga você mesmo: eu fui chamado para testemunhar de Cristo. Eu fui chamado para falar do Evangelho, e falar do Evangelho sem timidez, sem envergonhamento, mas disposto, alegre, feliz, porque dentro de nós temos uma convicção de salvação. Sabemos o que Ele fez em nossa vida, e estamos crendo que em breve iremos morar nos céus com Ele para sempre. E esta alegria da salvação me impulsiona a pregar para outras pessoas, me impulsiona a falar na minha família, a falar para os meus amigos, porque a alegria da salvação é contagiante. Porque ele disse: aquele que tomar da água que eu der, dentro dele fará uma fonte que jorra para a vida eterna. E o convite dele era tão simples: quem tem sede,
temos esses motivos para pregar, para evangelizar. Mas o versículo 20, que eu disse que era o resumão desse capítulo, Marcos vai dizer que a igreja, ela cumpre a ordem de Jesus de ir pregar. Porque Marcos vai concluir o capítulo e o seu livro dizendo: e eles tendo partido. Quando a gente lê Atos capítulo 8, versículo 5, folheie a sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 5, vai dizer para nós que aqueles que iam dispersos, versículo 4, aqueles que iam dispersos, que andavam dispersos, iam por toda a parte anunciando a palavra. Percebam que está sendo cumprido aqui, lá em Samaria, na perseguição que houve em Jerusalém, que a igreja que estava sendo perseguida, aqueles que estavam sendo dispersos por causa da perseguição, por onde eles iam andando, eles iam pregando a palavra, anunciando a Cristo. Se os irmãos observarem, do capítulo 1 até o capítulo de número 7, os discípulos e apóstolos só evangelizavam em Jerusalém, só evangelizavam dentro de Israel, dentro da Judéia, só ali. E a ordem de Jesus em Atos 1 e 8: ser-me-eis minhas testemunhas, recebereis a virtude do Espírito Santo. Aí sim é dinamis, é poder, é presença do Espírito Santo, é revestimento, é autoridade no Espírito para pregar, para anunciar. E ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Só que a igreja recebeu esta mensagem e passou aproximadamente 15 anos para poder sair, para poder ir cumprir o item. Mas foi. Há um Natal popular aí que antes tarde do que nunca. Demoraram. Do capítulo 1 até o capítulo 7, eles vão evangelizar em Israel, em Jerusalém. Aí vem uma perseguição. Capítulo 8, eles chegam a Samaria. No capítulo 9, eles chegam a Damasco. No capítulo 10, eles chegam em Cesareia. No capítulo 13, eles já estão em Tessalônica. Eles começam a enviar, e os missionários começam a primeira viagem missionária. Paulo sai pregando e anunciando por mais de 7 cidades, anunciando Cristo que liberta, que salva e que transforma. A igreja, ela cumpre a ordem que Cristo deu: ide e pregai o Evangelho. Há quem diga para nós que Paulo, na sua época, evangelizou o mundo da sua época. Paulo chega até Roma, que era o desejo de chegar até lá com o Evangelho, mesmo sabendo que lá ele vai morrer, mesmo sabendo que um profeta pega o seu cinto, se amarra e diz assim: vou fazer com o dono desse cinto em Roma. E mesmo assim Paulo vai, os anciões de Éfeso, dizendo: não vá, olha o que é que está para acontecer. Ele diz: não tirem de mim esta honra, esta glória de anunciar Cristo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, porque eu estou pronto para morrer por Ele, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Importa anunciar o Evangelho, porque pesa sobre mim esta responsabilidade, e eu me gasto e deixarei me gastar pelas vossas almas. O desejo de Paulo era ganhar vidas para Jesus, era arrebatar as vidas da garra do inferno, das garras de Satanás, e trazê-las para Cristo. E a igreja entendeu isto. Na história vamos encontrar diversos homens evangelísticos, evangelizadores, missionários, que foram por todas as partes pregando o Evangelho. E alguns desses missionários, alguns desses porta-vozes do Evangelho, chegaram às terras brasileiras e anunciaram o Evangelho no Brasil. E hoje nós temos uma população cristã dividida entre cristãos
católicos, apostólicos, romanos e cristãos, evangélicos, protestantes. Glórias a Deus. Mas o evangelho chegou porque alguém se preocupou em pregar, alguém se preocupou em cumprir o ID, alguém se preocupou em levar a palavra. Aleluia. E qual é a nossa preocupação nesses dias de hoje? O que nós temos feito para dar sequência a essa pregação do evangelho? A vez é nossa. A vez é nossa. Se nós pararmos, vai parar aqui. Mas nós precisamos seguir anunciando, porque a ordem é pregar até que Ele venha. A ordem é pregar até que Ele venha. É a tempo e a fora de tempo, como ele disse a Timóteo, a tempo e a fora de tempo fala a palavra. Precisamos pregar em tempo oportunos, em tempo não oportuno, anunciar o evangelho, pregar, dar sequência à ministração da palavra do evangelho, pregar o evangelho. Então a igreja precisa continuar cumprindo este ID. E deixa eu concluir aqui a mensagem. Igreja que cumpre o ID de Jesus de evangelizar, ela recebe duas dádivas de Deus. A primeira é que Cristo diz assim para esta igreja, aleluia, que e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Igreja que sai para evangelizar, ele tem o reforço, a cooperação do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que vai operando maravilhas no nome dele, para que o evangelho seja aceito. Deixa eu te dar uma boas novas hoje à noite. Todas as vezes que você sai para evangelizar, quem te acompanha é o próprio Senhor para cooperar com a mensagem que você está ministrando. Aleluia! Por gentileza, entenda isso. Na missão de evangelizar, você não está só. Fisicamente você pode estar só, congregacionalmente você pode até estar só, lá no seu local de trabalho, lá nas faculdades jovens, lá nos IFs da vida aí, nas escolas públicas, nas repartições públicas, no comércio. Você pode até estar sozinho lá como crente, mas na hora que você abrir a sua boca para evangelizar, o Senhor vai fazer você lembrar dizendo assim, aleluia, e o Senhor coopera comigo, e o Senhor está aqui comigo, e não me deixará envergonhado. Vou falar e não vou me calar. Certa feita, um homem estava pregando Cristo em uma praça pública, e algumas pessoas se reuniram ali e estavam ouvindo. E chegou um moço lá para desafiar o pregador, e disse a ele: você está dizendo que Cristo é bom, que o cristianismo é bom? Como é que você prova isto? Dá uma prova que é bom. E aquele pregador se preocupou na hora. Disse: agora, Jesus, eu não tenho como testemunhar da alegria que eu tenho, do prazer que eu tenho. O que é que eu faço? E o Senhor inspirou ele a pegar uma laranja. Ele descascou a laranja em silêncio, abriu a laranja e chupou toda aquela laranja. E quando terminou, ele olhou para aquele moço e disse assim: me diga o sabor da laranja que eu acabei de consumir. E aquele moço, cheio de entusiasmo, disse: como é que eu posso dizer se foi você quem experimentou a laranja? Ele disse: mesmo assim é o cristianismo. Só sabe que ele é bom, que ele é maravilhoso quem prova, quem experimenta. Se você experimentar, você vai ver o quanto maravilhoso é o cristianismo. Só sabe quem toma dessa fonte, só sabe o sabor desta água quem bebe nesta fonte, só sabe a alegria da salvação quem recebe a salvação. Aleluia! Então a igreja que sabe
sai para evangelizar, ela tem a cooperação do Senhor. Você quer uma ajuda melhor do que essa para evangelizar, crente? O pastor pode até não estar com você lá na hora, o evangelista pode até não estar com você no momento, o profeta pode até não estar lá com você na hora, mas o Senhor Jesus vai estar com você, dizendo: não se preocupa não, não vai ficar envergonhado não, vai abrindo a boca aí que eu vou dando a diretriz, e vai falando aí que eu vou orientando. Aleluia! Os grandes ganhadores de almas, irmãos, são aqueles que saem evangelizando. E esta igreja cresceu evangelizando, cumprindo a missão. Mas olha aqui para a gente concluir, embora o término do versículo: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Olha só o fecho: e confirmando a palavra. Que palavra? A palavra que eles pregavam. Com o quê? Com os sinais que se seguiam, com os sinais que eles faziam, com as curas que aconteciam, com as libertações que aconteciam. Filipe, quando chega em Samaria, Filipe prega a palavra. Os 3 tópicos que Filipe pregava na sua mensagem evangelística é: no nome de Jesus. Filipe pregava a palavra, e Filipe pregava o reino de Deus. Eram os 3 tópicos: Jesus, a palavra e o reino de Deus. E o Senhor cooperava com Filipe, e coxos se levantavam, e mudos falavam, e cegos viam, e oprimidos eram libertos. E a população de Samaria, vendo aquilo ali, creram no Senhor. E até o mágico que tinha lá, que se opositou a Filipe, terminou também crendo para a glória do nome do Senhor. E creram por quê? Porque viram os sinais que Filipe pregava, viram os sinais que Filipe realizava no nome de Jesus Cristo. E a gente glorifica e exalta a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: as 2 maiores colheitas da igreja primitiva aconteceu exatamente quando houve sinais. Dia de Pentecostes, o sinal do Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Quase 3.000 almas aceitaram o Evangelho depois do advento, da descida do Espírito Santo, que pousou sobre todos os crentes ali, e cada um via línguas repartidas como de fogo na cabeça de cada um, e cada um falava em línguas conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Aleluia! O dinamis de Deus estava chegando, o poder de Deus estava chegando na igreja, e o barulho de adoração, o barulho de glorificação, o barulho de línguas estranhas atraiu as pessoas que estavam na cidade por ocasião da festa de Pentecoste. Sinais atraem as pessoas, Pentecoste atrai as pessoas. Aleluia! Eu não sei como tem crente que ainda é contra Pentecoste. Se a igreja foi apresentada ao mundo no Pentecoste, foram atraídos pelo barulho, glória a Deus, foram atraídos pelas línguas que estavam sendo faladas, e correram para lá. E Pedro se coloca de pé e começa a pregar. E Pedro prega, irmãos, uma mensagem expositiva, porque ele começa desde o profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E ele vem decorrendo por toda a Bíblia, até chegar ao tempo de Jesus, e prega sobre o Jesus que eles rejeitaram, e que eles condenaram, e crucificaram, e mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E quando Pedro termina de pregar, diz: quem creu na nossa pregação? E aqui moveu-se o braço do Senhor. Aí 3.000 almas levantam as mãos para os céus, dizendo: nós entregamos as nossas vidas a Jesus e cremos nele para a salvação. Aleluia! Tem que ter Pentecoste, tem que ter sinais. Aleluia!
ninguém. Tem que estar vivo. Tem que ser igreja viva. Tem que ser crente vivo. Vê se tem um crente vivo aí do teu lado aí. Aperta a mão dele até dizer pelo menos ai. Aperta a mão dele pelo menos para ele fazer um barulhozinho, para você saber que ele está vivo. Porque só gera vida quem está vivo. Já viu morto, não gera vida em ninguém, rapaz. Só gera vida quem está vivo, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Pedro e João faz um milagre. Aí são levados diante das autoridades, aquela confusão toda. Aí Pedro prega de novo. Mas prega onde? Depois que um coxo se levantou. Sinais, milagres. Aí depois que o coxo se levantou, Pedro pregou de novo. E Pedro diz assim: por que estão olhando para nós? Como que por nós foi realizado este milagre? Porque evangelho, irmão, não é status para homem. Evangelho não é glória para homem. Eu tenho que entender que eu só prego se Cristo der a palavra. Que eu só sou útil na obra se Ele me usar. Eu tenho que entender que eu só louvo se Ele me der o dom para louvar. Eu tenho que entender que eu só falo dele se Ele me der a graça para falar. Eu tenho que entender que os dons é dele. Eu tenho que entender que a glória é dele, que o poder dele é dele, que a sabedoria é dele, que quem faz é ele. Aleluia. Aí Pedro diz assim: por que estão olhando para nós, que como pelos nossos méritos esse homem foi curado? Aleluia. Mas lá na frente, Pedro vai pregar para eles, seguindo aí a linha de pensamento, e vai fazer o apelo que aquele Jesus que eles mataram, que eles sepultaram e que Deus ressuscitou dos mortos, foi na autoridade do nome dele que aquele paralítico se levantou. Foi na autoridade que Marcos diz aqui no capítulo 16, versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. É nesse nome, foi nesse nome que este homem se levantou. Foi neste nome que este homem foi curado. Aí quando Pedro termina a pregação, ele faz um apelo e 5.000 almas levantam a mão dizendo: nós queremos este Jesus que faz milagre. Nós queremos este Jesus que salva. A igreja precisa entender que precisa se entregar sem reserva a Cristo. É sem reserva. Eu concluo aplicando isso aqui. Nós obreiros precisamos nos entregar sem reserva. A igreja precisa se entregar a Ele sem reserva para evangelizar. Porque quando eu e você dissermos como Isaías disse no capítulo 6 do seu livro: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh aleluia, oh aleluia. Quando você se dispuser, quando você ficar à disposição dele dizendo: eis-me aqui. Será que tem dois crentes aqui que tem coragem de ficar de pé dizendo a ele: eis-me aqui? Será que tem dois crentes nesta igreja que tem a ousadia de se apresentar a ele hoje à noite, de se apresentar a Jesus hoje à noite dizendo: eis-me aqui? Eis-me aqui. Eu comecei este culto cantando: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Toda a igreja canta. Quem está disposto, irmãos, a se voluntariar para a obra evangelizadora, levanta a tua mão aí.
aí, porque eu vou fazer um convite a você. Está disposto a dizer a Ele: eis-me aqui? Sai do teu lugar e vem aqui à frente, que eu quero orar por uma igreja que vai evangelizar. Eu quero orar por uma igreja que vai nas escolas, no projeto Levando Cristo.